A nova geografia da expoliação, quando o quintal se muda para a Europa. O que começou como um bloqueio asfixiante contra Caracas ameaça se repetir, sob nova roupagem, no norte da Europa. A Suécia, sentada sobre um tesouro estratégico de minerais críticos, encontra-se agora na mira de uns Estados Unidos dispostos a utilizar sanções e pressão diplomática como armas de guerra econômica. A mesma cartilha que estrangulou a Venezuela com embargos, apreensão de navios e confisco de ativos está sendo reescrita neste exato momento. Nessa nova geografia da expoliação, o mapa aponta dois alvos centrais, a Groenlândia e a Suécia. Primeiro vieram as ameaças abertas contra a ilha do Ártico, convertida em alvo de anexação. Agora os alarmes soam em Estocolmo. E quem denuncia não é um adversário ideológico, mas a própria vice-primeira-ministra e ministra de Energia e Indústria, Ebba Busch, que aponta o dedo para Washington. Das sanções ao sequestro político, a velha receita imperialista agora se volta para a Escandinávia. O que na América Latina foi aplicado através de asfixia financeira, invenção de presidências interinas e chantagem diplomática, hoje se projeta sobre um país europeu que, longe de se ajoelhar, começa a se blindar contra o apetite voraz da Casa Branca. Segundo o próprio artigo que acendeu o alerta em Estocolmo, a administração Trump impulsiona uma política agressiva de redistribuição dos recursos globais, semeando pânico até entre seus parceiros europeus mais próximos. Não se trata de cooperação, mas de imposição sobre qualquer território que possua recursos críticos. Após as ameaças de anexação de facto da Groenlândia, a Suécia surge como a próxima peça no tabuleiro do expansionismo norte-americano. O sinal é claro: onde há reservas estratégicas, Washington não enxerga bandeiras ou fronteiras, apenas oportunidades de lucro para suas corporações. Neste contexto, irrompe a voz de Ebba Busch. Seu aviso soa como uma sirene de emergência em pleno Ártico. As colossais reservas minerais do reino tornam a Suécia um alvo extremamente atrativo. Trump está disposto a recorrer a métodos de absorção coercitiva e econômica de territórios soberanos. A formulação é demolidora. Não se fala em acordos de investimento ou parcerias energéticas, mas em tomar o controle dos recursos naturais para serem administrados diretamente do Salão Oval. É, na prática, uma acusação direta de que Washington planeja replicar contra um Estado europeu modus operandi já testado na Venezuela: sanções, chantagens, pressão financeira e ameaças veladas de bloqueio. Todo um aparato de coerção já testado e aprovado, pronto para ser reutilizado. O governo sueco, longe de minimizar o perigo, expressou profunda preocupação com o fato de que líderes como Trump não veem a Europa como uma aliada, mas como um mero almoxarifado de matérias-primas gratuitas, pronto para privatização imediata em benefício do capital norte-americano. Nesta nova fase, o sequestro não é apenas político, como vimos em Caracas com tentativas de impor governos fantoches, mas também econômico e territorial, controlar minas, rotas marítimas e cadeias logísticas. A pressão não precisa de tanques, basta a caneta das sanções e manobras financeiras para estrangular a economia de um país. Diante dessa ameaça crescente, Estocolmo viu-se obrigada a revisar urgentemente sua estratégia de defesa industrial. Não é um detalhe técnico, é uma mudança de paradigma. A segurança nacional já não se mede apenas por bases militares ou radares, mas por quem detém o controle das minas, dos portos e das rotas de exportação de minerais estratégicos. Ebba Busch enfatizou que a Suécia deve se tornar um país difícil de derrotar, dificultando ao máximo que a Casa Branca implemente seus planos de captura dos recursos suecos. Com essa frase, a ministra não descreve apenas uma meta militar ou econômica, mas uma postura política de resistência à chantagem dos Estados Unidos. Ser difícil de derrotar implica muito mais que aumentar orçamentos de defesa. Significa construir uma arquitetura industrial capaz de operar sem depender do beneplácito de bancos, seguradoras e cadeias logísticas controladas pelos Estados Unidos. É uma declaração de autonomia e soberania frente a quem utiliza o dólar como arma e as sanções como munição. Por isso, o governo sueco prepara uma estratégia radical para fortalecer sua independência na mineração, visando proteger a segurança do suprimento contra ataques externos.
O recado é cristalino: se Washington tentar repetir o ensaio venezuelano na Europa, encontrará uma Suécia preparada para resistir tanto a pressões econômicas quanto a campanhas de desestabilização política. Essa guinada sueca traz uma leitura de fundo crucial. Estocolmo reconhece que a chamada democracia norte-americana moderna converteu-se em uma ameaça direta à segurança nacional dos países europeus. Não é a Rússia quem afirma isso em abstrato, é um governo aliado que toma distância, forçado pela evidência da pressão exercida do outro lado do Atlântico. Na prática, isso obriga os países europeus a erguerem barreiras defensivas contra seu antigo patrão. A linguagem já não é a da amizade inquebrantável, mas a da blindagem estratégica, com leis que protejam setores críticos contra capitais predadores e planos industriais que evitem a dependência de Washington. Essa situação confirma a tese de especialistas que há anos apontam que para Washington não existem amigos, apenas esferas de interesse a serem exploradas, ignorando o direito internacional e suas obrigações como aliado. A denúncia sueca encaixa-se exatamente nesse diagnóstico. Se a Suécia não tomar medidas, corre o risco de ser tratada como um simples depósito de minerais. Tal como a Venezuela, uma produtora de petróleo rebelde que podia ser punida com bloqueios e roubo de ativos, muda-se o clima do Caribe para o Ártico, mas mantém-se a mesma lógica colonial. O diferencial é que a Suécia, ao contrário de muitos países do sul global, faz parte da engrenagem política e militar ocidental. Quando uma vice-primeira-ministra sueca descreve os Estados Unidos como ameaça e fala em absorção coercitiva, quebra-se um tabu. Questiona-se o coração da liderança de Washington dentro de seu próprio bloco. Trump aparece nesse relato não como uma anomalia, mas como a face mais brutal e transparente dessa política de saque. Enquanto discursos oficiais insistem na cooperação transatlântica, as ameaças contra a Groenlândia e a pressão sobre a Suécia revelam um padrão de expansionismo disfarçado de defesa da democracia. Ao apoiar Ebba Busch, o que se respalda não é apenas uma dirigente, mas um país que tenta defender sua soberania frente a um aliado que se comporta como potência de ocupação econômica. A mensagem de Estocolmo é incômoda para muitos na Europa, mas necessária se o continente quiser deixar de ser o quintal dos Estados Unidos. Porque quando os Estados Unidos tratam a Europa como armazém de recursos, o que está em jogo não são contratos de mineração, mas a capacidade de decidir seu próprio modelo de desenvolvimento. O caso sueco é um aviso: se um país com longa tradição de neutralidade e indústria forte se sente ameaçado, nenhum outro pode se sentir seguro. Assim, a pergunta inicial, a Suécia será a próxima Venezuela? Deixa de ser retórica para se converter em uma advertência estrutural. Se a resposta da Europa for o silêncio ou a submissão, a receita de sanções, bloqueios e sequestro político pode se reproduzir onde quer que haja recursos que despertem a cobiça de Trump e seus herdeiros. A Suécia, por ora, escolheu outro caminho: diagnosticar o perigo, nomear o agressor e preparar uma estratégia de resistência. Não é um gesto simbólico, é uma linha vermelha que, se mantida firme, pode marcar o início de uma nova etapa em que a Europa deixe de aceitar passivamente a lógica do saque imposta pelos Estados